A ascensão e queda da Luftwaffe na Segunda Guerra Mundial. Hoje vamos explorar a história da Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, que começou como uma das mais poderosas do mundo e terminou derrotada em um dos capítulos mais importantes da Segunda Guerra Mundial. Prepare-se para descobrir como estratégias brilhantes e erros fatais moldaram o destino da Alemanha nos céus. O nascimento da Luftwaffe e sua superioridade inicial. Quando a Segunda Guerra Mundial começou, em setembro de 1939, a Luftwaffe era uma força aérea sem igual. Sua experiência vinha da Guerra Civil Espanhola, de 1936 a 1939, onde a Legião Condor lutou ao lado de Franco. Cerca de 25 mil alemães, incluindo quase 1.000 pilotos, ganharam valiosa experiência de combate. Com isso, em 1939, nenhuma outra força aérea na Europa tinha pilotos tão experientes. Além disso, a Luftwaffe contava com aeronaves tecnologicamente avançadas, como o caça Messerschmitt Bf-109 e o bombardeiro Heinkel R-111, que se tornaram ícones de guerra. A Batalha da Grã-Bretanha, o primeiro grande revés. Entre julho e outubro de 1940, a Luftwaffe tentou dominar os céus da Inglaterra durante a Batalha da Grã-Bretanha. Inicialmente, alcançaram sucesso bombardeando bases aéreas e instalações militares. Porém, Hitler cometeu um erro estratégico crucial ao mudar o foco dos ataques para cidades britânicas, buscando desmoralizar a população. Essa decisão deu tempo para a Royal Air Force, RAF, se reorganizar. Com o uso de radares e táticas de defesa inovadoras, a RAF conseguiu repelir os ataques, resultando na primeira grande derrota da Luftwaffe, que perdeu quase 2.000 aviões e mais de 2.500 tripulantes. O papel da Luftwaffe na Operação Barbarossa. Em junho de 1941, a Luftwaffe foi essencial no início da Operação Barbarossa, a invasão da União Soviética. Durante o avanço alemão, a Luftwaffe tinha controle absoluto dos céus, permitindo ataques devastadores contra as forças soviéticas. Contudo, a vastidão do território soviético e a resistência inesperada começaram a desgastar a Força Aérea Alemã. As condições extremas do inverno russo e a capacidade soviética de deslocar suas fábricas para o interior do país tornaram cada vez mais difícil para a Luftwaffe manter sua superioridade aérea. A reação dos aliados e a introdução do P-51 Mustang. A partir de 1943, a maré começou a virar contra a Luftwaffe. Os bombardeios estratégicos aliados, liderados pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido, começaram a atingir fábricas e cidades alemãs. Inicialmente, as formações de bombardeiros eram vulneráveis aos ataques dos caças alemães, como o Focke-Wulf Fw-190 e o Bf-109. A introdução do caça P-51 Mustang mudou completamente o jogo. Esses caças tinham autonomia suficiente para escoltar bombardeiros até Berlim e voltar, permitindo que atacassem as formações alemãs de forma mais eficaz. A nova tática de liberdade para os P-51, ordenada pelo Major-General James Doolittle, permitiu que eles caçassem caças alemães em qualquer lugar, reduzindo drasticamente a eficácia da Luftwaffe. A resistência alemã com o Mi-262. Na tentativa de reverter a situação, a Alemanha introduziu o Mi-262, o primeiro caça-jato operacional do mundo. Com uma velocidade impressionante e poderosos canhões de 30 mm, o Mi-262 era uma ameaça real aos bombardeiros aliados. No entanto, tinha sérias limitações. Seus motores eram pouco confiáveis, e ele era extremamente vulnerável durante a decolagem e o pouso. Os aliados exploraram essas fraquezas, posicionando caças P-51 perto das bases aéreas alemãs para atacar os Mi-262 nesses momentos críticos. Apesar de sua superioridade tecnológica, o Mi-262 chegou tarde demais para mudar o curso da guerra. O declínio final da Luftwaffe. Em 1945, a Luftwaffe estava exausta. A produção de aviões não conseguia acompanhar as perdas, e a escassez de combustível e pilotos experientes agravava ainda mais a situação. A unidade de elite JV-44, formada pelos melhores pilotos alemães, tentou resistir voando exclusivamente os Mi-262. Apesar de alcançarem uma impressionante taxa de vitórias,
isso não foi suficiente para impedir a derrota. O declínio da Luftwaffe foi acelerado por uma combinação de fatores. Perda de pilotos experientes. Desde 1943, as batalhas constantes contra os aliados resultaram na morte ou captura de pilotos veteranos. A Luftwaffe começou a depender de recrutas mal treinados, o que comprometeu sua eficácia. Falta de combustível. Os bombardeios aliados às refinarias de petróleo e infraestrutura de transporte alemãs levaram a uma escassez crítica de combustível. Muitas vezes, os aviões eram mantidos no solo por falta de querosene de aviação. Desvantagem numérica. Enquanto a Luftwaffe perdia aeronaves em um ritmo alarmante, os aliados aumentavam sua produção. Ao final da guerra, os céus estavam literalmente dominados por bombardeiros e caças aliados. Pressão em múltiplas frentes. A Luftwaffe teve que dividir seus recursos entre várias frentes de batalha, desde a defesa da Alemanha contra bombardeios estratégicos até o suporte às forças terrestres na Itália, França e União Soviética. Ataques diretos às bases. Com a implementação da Operação Jackpot, os aliados direcionaram ataques sistemáticos às bases aéreas alemãs. Além disso, os caças aliados, como o P-51 Mustang, realizavam missões de varredura que destruíam aeronaves no solo antes mesmo que pudessem decolar. Colapso logístico. A destruição da infraestrutura ferroviária e rodoviária pela ofensiva aliada dificultou o envio de peças de reposição, munições e combustíveis para as bases aéreas. Isso resultou em aeronaves abandonadas e inutilizadas por falta de reparos. A introdução do Mi-262 e seus desafios. Embora tecnologicamente avançado, o Mi-262 enfrentava sérios problemas de confiabilidade nos motores a jato. Além disso, a produção limitada significava que apenas algumas unidades estavam disponíveis, insuficientes para enfrentar as forças aliadas em larga escala. Mesmo os pilotos experientes do Jagdverband 44, unidade de elite liderada por Adolf Galland, não conseguiram reverter a situação devido à falta de apoio e supremacia numérica inimiga. Perdas devastadoras nos últimos meses. Nos últimos meses da guerra, a Luftwaffe sofreu perdas devastadoras durante operações desesperadas para deter os avanços aliados. Muitos pilotos foram enviados em missões suicidas, e a moral despencou à medida que a derrota da Alemanha se tornava inevitável. O legado da Luftwaffe. A Luftwaffe começou a guerra como uma força aérea revolucionária, mas falhas estratégicas, subestimação dos aliados e a incapacidade de se adaptar rapidamente levaram à sua queda. Seu impacto na guerra foi inegável, e sua história serve como uma lição de como a superioridade inicial pode ser perdida diante de decisões erradas e mudanças no campo de batalha. Se você gostou desse vídeo e quer mais conteúdos como este, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Até a próxima, e obrigado por assistir.